Salmo 39. Diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou, incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: Faze-me, Senhor, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis, como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não sejas mais. Pai, nós te agradecemos e pedimos que o teu Santo Espírito possa falar conosco hoje. Dê-nos graça, sabedoria, dê-nos aquela direção que sempre nós precisamos todos os dias, Paizinho. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Podemos assentar. Amados, aqui é um salmo do rei Davi. Um pouco antes, no salmo anterior, no salmo 38, o rei Davi estava arrependido, dolorido em sua alma pelos pecados, pelos erros que ele tinha cometido. O rei Davi, ele é um grande exemplo para nós, porque muitas das coisas que o rei Davi viveu nessa terra, nós vivemos hoje, nós sentimos hoje. Talvez nós não tenhamos tido a prática do rei Davi, porém, nós temos às vezes os mesmos pensamentos, as mesmas situações, as mesmas atitudes. E o rei Davi está aqui clamando a Deus, que Deus dê a ele um tempo de vida, e que ele saiba viver esse tempo de vida, e se for necessário, que dê o fim a esse tempo de vida. Por que eu estou lendo esse salmo especificamente? Eu, pela manhã, estava ali vendo alguns recados, e o pastor Paulo apenas detalhou a morte de um rapaz, amigo nosso. Ele não devia ter mais do que 35 anos de idade, o Jimmy, filho de uma grande pastora, amiga minha, Malu. Nós trabalhamos juntos na igreja do Evangelho Quadrangular, na época dos jovens, e eu me espantei, porque ele era um moço saudável, casado, uma esposa bonita, uma criança linda, e teve um AVC, fez a operação, saiu da cirurgia bem, tudo tranquilo. Quando deu, isso foi de noite, quando foi meio-dia, no dia seguinte, veio a falecer. E aí eu paro para pensar quantas vezes nós nos deparamos com essa situação da nossa vida. E o rei Davi, o salmista Davi aqui, ele traz algumas coisas que nós precisamos entender, e que no verso 4 a gente já dá uma olhada sobre isso. Ele fala: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. E por que ele fala isso? Porque ele diz isso a Deus?
porque ele quer demonstrar que ele está dependente das situações de Deus, nas mãos de Deus para tudo. Porque ele sabe que a fragilidade dele como homem, a fragilidade dele nos pensamentos, a fragilidade dele na vida é enorme. Faz-me saber, Senhor, o meu fim. E eu fico imaginando fazer essa oração. Alguns de nós já devem ter feito aquela oração de falar assim: Senhor, a vida está tão sofrida, a ansiedade está tão grande, me leva embora. Não é? Não quero mais passar por essa mesma situação que eu já passei. Não quero viver mais a mesma vergonha. Não quero viver mais o mesmo tempo que eu tive lá atrás. Davi estava na mesma situação, ele tinha pecado, ele tinha errado, ele tinha falhado, e a consequência do pecado dele foi muito dura. Filho contra ele, incesto, briga, confusão. A situação da vida dele não foi fácil, como às vezes a situação da nossa vida não é fácil. E ele chega diante de Deus: Deus, olha, eu sou frágil. Deus, eu estou sentindo, está complicado para mim. Quando será meu fim? Dependência. Nós precisamos estar dependentes de Deus todos os dias. Nós precisamos estar à mercê daquilo que Deus quer que a gente esteja. Porque quando nós olhamos para essa frase dele assim, a medida dos meus dias, qual é a medida dos meus dias? Ele chega diante de Deus e ele indaga a Deus: Deus, eu sei que eu não sou fácil, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, mas qual é a medida dos meus dias? Até quando? Até quando? Até quando eu vou passar por isso? E eu quero dizer algo para você. Ele mesmo diz que há uma esperança. E qual é a nossa esperança? A esperança é Deus. E quando eu coloco a minha esperança em Deus, as coisas, as perspectivas da minha vida mudam. Eu fico imaginando a esposa desse rapaz. Qual é a perspectiva da vida dela? Eu não a conheci. Não tenho nem ideia, só vi a foto dela no Face. E é óbvio, quando morre alguém tão novo, tão jovem assim, com uma vida toda longa pela frente, né? Uma vida enorme, ainda pelo menos mais uns 40 anos de vida, deixando uma criança nova. Eu não tenho noção de qual é a idade daquela criança, mas deve ser 2 anos, 3 anos, algo parecido. Eu fico olhando para aquela mulher, ela fica sozinha agora. Qual é a medida de dias para essa vida? Como é que carrega isso? Como é que se passa isso? E o salmista ele fala: ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não sejas mais. Que linda fala de Davi, mas não fácil de viver. Sabe o que eu queria propor para vocês nessa noite? É que mesmo que pareça que a mão de Deus esteja pesada, porque ele fala aqui no verso 10, ele diz assim: tira de sobre mim a tua praga. Tira de sobre mim a tua praga. Às vezes a gente acha que a gente está meio praguejado na vida, não é não? Só que a vida é isso. A vida é o que nós vivemos, nós somos seres humanos. O ser humano estragou a vida. O ser humano estragou a vida quando entrou o pecado. O ser humano estragou a vida quando começou a pensar aquilo que não era o pensamento de Deus. E aí continua dizendo aqui: estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Não é que Deus pôs a mão na vida de Davi, ele simplesmente permitiu que as consequências acontecessem, porque o pecado foi decidido pelo Davi. Mas Deus nos dá a condição de nós clamarmos a Ele, e Ele sentir graça, e dar a nós o alento necessário para a gente passar por isso. Sabe o que eu quero para você nessa noite? Que você saia daqui cuidado pelo Senhor, sabendo que mesmo os dias difíceis, mesmo você sabendo que você vai morrer, nós vamos morrer, eu e você vamos morrer,
Amém? Amém ou não amém? Amém. Assim seja. Porque a morte para o cristão é o lucro, não é assim? E é verdade, é lucro. É lucro para nós, porque essa vida aqui terrena, ela não é fácil. Mas aí eu estava lendo a respeito de uma questão sobre a igreja, e nós somos a igreja do Senhor. A igreja está aqui, e mesmo que ela tenha a esperança, e ela sabe da certeza da vida eterna, ela está aqui por um motivo nesta terra. E ela está aqui para que as pessoas saibam do amor de Deus, para que as pessoas saibam da salvação. E aí quando eu falo que a esperança é Deus em nós, é para que nós possamos mostrar essa esperança às pessoas, mesmo que os nossos dias sejam poucos, mesmo que os nossos dias sejam dias abreviados, ou mesmo que os nossos dias sejam dias prolongados, porque tem pessoas aqui que estão com 80, 90 anos, 100 anos nessa terra. Dizem os estudos científicos que daqui 20, 30 anos haverá seres humanos na Terra vivendo com 110 anos, 115 anos. A idade está sendo prolongada, a idade está sendo novamente estendida, mesmo que seja pouco ou muito. Eu quero dizer que Deus pode ouvir o seu clamor e trazer alento para a tua vida, e trazer salvação, e trazer graça. O rei Davi é prova disso. O rei Davi diz sobre isso. Aí no próximo salmo, no salmo de número 40 de Davi, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que lindo. Dor, arrependimento. Aí ele fala sobre a brevidade da vida, a vaidade da vida, a súplica dele, a impaciência dele. Ele estava impaciente. A gente não fica impaciente na nossa vida? Nós nos sentimos impacientes por tantas coisas, mas Deus pode nos dar graça, como deu ao rei Davi. E ele diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se a gente continuar no verso 2, ele ainda diz assim: e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Eu profetizo isso sobre a tua vida hoje. Que Deus firmará os teus passos, te colocará sobre a rocha que é Jesus, e você viverá a esperança eterna. O mundo está carcomido. Hoje nós não temos mais a certeza de nada, nem a confiança do que será o amanhã. Mas eu tenho confiança em Deus, e por isso eu sei que quando eu clamo, Ele inclina os seus ouvidos a mim. Eu gostaria que você clamasse por você, clamasse pela sua casa, clamasse pelo que você está vivendo. Sim, Deus está ouvindo a sua oração, Deus ouve o seu clamor, e eu espero que Ele encontre graça em seu coração, que Ele encontre graça para que você possa receber dEle o que Ele pode nos dar. Deus não nos dá as bênçãos que muitos de nós achamos, que seria carro, que seria isso, que seria aquilo. Ele nos dá força para obtermos, Ele nos dá a condição de estarmos firmes, para andarmos a passos firmes, a sairmos do lago, a sairmos do lodo do pecado. Está aqui, está escrito: saímos do charco do lodo. Alguns anos atrás, lá no Parque da Aclimação, rompeu-se o lago e ficou só o lodo. E o nosso coração ficou muito triste, porque todos lá do parque ficaram muito tristes, porque no lodo ficou as garças, ficaram peixes, ficaram vários animais ali, e não tinha como tirar, principalmente os que estavam lá no meio, porque para andar no lodo não dá. Quem já andou aqui num lodo? Quem já andou aqui numa lama complicada? Eu lembro quando eu fui para Porto Seguro. Você já andou, Fernando? Ó. Tá vendo? E eu me lembro que eu fui para Porto Seguro, e na volta
A gente foi para Trancoso, a gente foi de ônibus, choveu muito, a estrada era de terra, o ônibus atolou. E teve que descer os homens que estavam no ônibus para empurrar o ônibus. E eu me lembro claramente que já não sou muito alto, a lama veio até aqui, e a gente não conseguia empurrar. A gente não conseguia tirar o ônibus de lá, teve que vir um trator para tirar. Por mais que tivesse muitos homens, por mais que tivesse muitas pessoas ali, nós não conseguimos sair do lugar por causa da lama. O pecado nos faz isso. Faz com que a gente fique no lugar. Mas o salmista, o rei Davi, diz que ele nos dá passos firmes para sair disso daí. Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nos dê graça hoje, Senhor. Inclina, Senhor, os seus ouvidos para nós. Tira-nos do pecado, do lamaçal do pecado, do lodo, Senhor. Oh, Senhor, nós estamos aqui nessa noite e muitos de nós estamos com o coração apreensivo, ansioso. Senhor, Tu sabes o que está acontecendo, Tu sabes das situações. Paizinho, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti agora, derrama sobre nós do Teu tempo. Veja os nossos dias, somos frágeis, e pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos fortaleça, nos engrandeça, para que possamos sair, Senhor, firmes, e possamos manter a nossa esperança em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, derrama da Tua graça agora, sobre cada homem e mulher que entrou aqui, renova as nossas forças, restaura, Senhor, e que nós possamos entender estes salmos, conforme a Tua vontade. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe cada um e que você se mantenha firme em nome de Jesus, tá bom? Guarde para si esse salmo, salmo de número 40, não o 39, 39 é a explicação, mas o 40 vai te dar graça. Amém? 40 te dá a vitória no nome de Jesus Cristo.